Hoje eu resolvi falar com vocês sobre um tema que é recorrente nos atendimentos e que seja nas relações amorosas, familiares, de trabalho ou até nas amizades. Muitas vezes estão relacionados a sentimento de culpa, de peso, fardo, excesso de responsabilidade que levam à frustração, raiva, insatisfação, ressentimento, fazendo com que essas relações se desgastem e possam até chegar ao fim. Ou ainda que uma das partes adoeça física ou mentalmente. Quer saber como tudo isso acontece? Então, fica aqui comigo. Você conhece alguém que se sente assim, com esse peso nos ombros, que a vida parece um fardo? Então compartilha esse vídeo porque essa pessoa pode se beneficiar. Enquanto roda a vinheta, curta aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos começar imaginando o seguinte cenário. João, 39 anos, casado, 2 filhos, um de 5 e o outro de 1 ano e 4 meses. João procurou atendimento porque vem se sentindo constantemente cansado, algumas vezes durante o dia apresenta sintomas de pânico, não tem dormido bem e nas últimas semanas tem tido crises de choro. Ele e a esposa, desde que começaram a pandemia, trabalham em home office. O filho de 5 anos vai para a escola à tarde, mas o menor permanece com eles durante o dia enquanto eles trabalham. A esposa de João não dirige e, por isso, ele leva o filho para a escola no horário do almoço e busca no fim da tarde, conciliando isso com os afazeres da casa e o trabalho. João inicia o seu relato falando que ele é muito feliz, que tem um casamento bom, uma esposa linda e 2 filhos, que trabalha com o que gosta e que não tem motivo para estar assim. Ele chora um pouco, mas a seguir desabafa. Que desde o início do casamento a esposa nunca se dedicou às tarefas de casa, fazer as refeições, dividir os cuidados com ele. Ela sempre dizia que não gostava dessas tarefas, que ele casou sabendo disso e que ela já trabalhava muito fora de casa. Ele então assumiu todas essas funções para si, mas com a chegada dos filhos se sentia muito responsabilizado. As responsabilidades foram se somando. E quando eles passaram a trabalhar em home office, tiveram um segundo filho, ele percebeu que não conseguia mais trabalhar com tranquilidade porque estava constantemente preocupado em entreter o filho, preparar o almoço, levar o maior para a escola. Quando assustava já estava na hora de buscar. E ainda tinha uma reunião, tantas atribuições ao longo do dia que ele sentia que estava sempre alerta. Enquanto isso, a esposa trabalhava no escritório de casa fechada, porque não consegue se concentrar com distrações. Esse estado de alerta constante o levou a um quadro de estresse e ansiedade. E ele estava magoado, ressentido e às vezes até com raiva da esposa, por ele não se sentir apoiado, por não dividir as coisas e sentir que as coisas estavam saindo do seu controle. Começou a nutrir pensamentos de que o casamento ia acabar, ia perder o emprego, que ele não estava dando conta das coisas. Enfim, então ele tinha muitos pensamentos de ansiedade, esses pensamentos catastróficos que só alimentavam esse ciclo de adoecimento. Enfim, vários e vários pensamentos que faziam com que ele se sentisse cada vez pior. Mas ao mesmo tempo, não se sentia no direito de cobrar nada da esposa, já que ele sabia que ela era assim quando casou e não queria perdê-la. Na terapia, nós identificamos essa sobrecarga que João vinha sofrendo e que o estava deixando assim, ressentido, magoado e não apoiado pela esposa. E porque desde o início ele assumiu todas essas responsabilidades, aceitando tudo e abrindo mão de si, das suas necessidades para tê-la junto dele. Perceberam que o paciente buscou atendimento para as crises de pânico e de choro e não por apresentar problemas no relacionamento? Acontece que na maioria das vezes os sintomas são uma forma de expressarmos que algo não vai bem. Então, precisamos analisar o contexto e dar atenção a esses pontos de tensão. E muitas vezes nem mesmo o paciente percebe o que está acontecendo, porque esses sintomas surgiram. E é esse o papel do terapeuta, auxiliar nessa percepção e identificação desses pontos para ajudar a desenvolver estratégias
e uma forma mais funcional e equilibrada de vida. O João, do caso citado, poderia ser a Maria, a Luísa, o Jário, qualquer pessoa. E muitas vezes isso até acontece com mais frequência com mulheres. Mas isso vem mudando. E também poderia ser um outro contexto, não só relacionado ao cuidado familiar, da casa, poderia ser uma relação de trabalho, colegas da escola, amigos. A intenção aqui é desenvolver a percepção se as relações estão equilibradas. Se você vive relacionamentos baseados em justiça, em reciprocidade, ou se essa balança está pendendo demais para algum lado. Você é normalmente a pessoa que faz tudo ou que deixa demais nas costas dos outros? Na maioria das vezes, o que mais vemos são pessoas que fazem demais, aceitam muito mais do que deveriam para manter um emprego, uma relação amorosa, uma amizade. São pessoas que não aprenderam sobre o seu próprio valor, se sacrificam demais em prol dos outros. E na outra ponta dessas relações estão pessoas que não têm empatia, que não se preocupam com o outro, cheias de razão e que só fazem aquilo que lhes convém. O outro tem que se adequar às suas vontades ou a relação não existe. Viram que para haver um que se aproveita, tem que existir o outro que se deixa aproveitar. Por isso aquela frase, os outros só fazem conosco aquilo que permitimos. Mas acontece que algumas dinâmicas já são assim desde que começaram, ou seja, a relação já iniciou disfuncional, porque uma das partes agia assim e a outra aceitava. E com isso fica difícil perceber o problema e propor uma mudança. A outra parte, muitas vezes, nem tem a percepção de que as coisas estão assim desequilibradas. Assim, é preciso haver uma tomada de consciência da parte que se sente sobrecarregada. Dessa sobrecarga, do seu real papel, da sua responsabilidade, de qual é a sua parte, a parte que lhe cabe nessa relação, do seu real valor, desenvolver habilidades de comunicação necessárias para impor limites e estabelecer os parâmetros para um novo modo de funcionamento nessa relação ou nas relações. Porque na maioria das vezes essas pessoas que se sentem abusadas em vários contextos, elas são assim, porque tem essa aparência de boazinha, de que aceitam tudo e as pessoas vão se aproveitando nos vários contextos. É importante destacar que nem sempre será o fim. A intenção não é deixar o emprego, o casamento, sair mudando, trocando tudo. É óbvio que no início as pessoas se sentirão incomodadas, porque para elas estava cômodo e, portanto, elas querem essa mudança. Mas à medida em que não tiverem opção, porque dessa forma não está justo e não está bom para você, elas terão que se adequar. E assim a relação passará a ser mais saudável. Nossas emoções frequentemente nos dizem de coisas que precisamos e que estão nos faltando, que devemos reivindicar. Lembre-se sempre disso. É muito comum as pessoas que têm crenças de que para serem amadas precisam se sacrificar demais e fazer tudo pelos outros. Esses padrões são internalizados ao longo do nosso desenvolvimento. São crenças que aprendemos no nosso ambiente, dos nossos familiares. Por exemplo, crianças que cresceram em lares onde um dos pais se sacrificava muito pela família, ou que vieram de ambientes onde crenças religiosas de sacrifício foram muito reforçadas, elas podem ter aprendido que precisam se sacrificar para serem aceitas, ou que amor é sacrifício, que é sua responsabilidade fazer de tudo para dar certo. Essas pessoas precisam aprender a identificar esses padrões e mudar essas crenças. Aqui em nosso canal temos a ferramenta Membros e qualquer pessoa pode se tornar um membro do nosso canal. Os membros de nível Valentinho ou Valente têm acesso a vídeos exclusivos que compartilhamos técnicas da terapia cognitivo-comportamental que irão ajudar nesse processo. Conheça! Clique em Membros e saiba mais. No vídeo de amanhã dos membros, eu irei ensinar uma técnica que ajudará a treinar a percepção das suas relações, se elas estão equilibradas e mais, como comunicar e demonstrar para outra parte este desequilíbrio.
Com isso, você poderá propor mudanças. Nesse caso, a comunicação eficaz pode ser a chave para essa mudança. E se você sentir que está muito difícil implementar as mudanças sozinhos, você pode pedir ajuda. Nossa equipe pode atender você online. Acesse o site comvocêpsicologia.com.br. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você a entender melhor a importância das relações equilibradas e justas.